E aí, meus manos, beleza? Lancei um novo quadrinho, velho. Adiciona esse zap aí da loja que eu vou tá te mandando uma prévia pra tu conferir o que eu fiz aí, beleza? Oi, Léo, meu nome é Jonathan Luiz, eu tenho 6 anos de idade. Eu sou muito seu fã e assisto todos os seus vídeos. Ainda não sei escrever, mas a minha mãe tá me ajudando nessa história que eu vou te contar. A minha história é a seguinte: eu e meus primos estávamos em um aniversário na casa da minha avó. Lá tem um quintal enorme, cheio de carros velhos e plantas também. Então nós decidimos brincar de esconde-esconde, utilizando todo o local em volta dos carros. Ok, tá comigo, mas só não vão se esconder muito longe daqui, tem que ser no quintal, senão eu não vou procurar não e vou sair dessa brincadeira, beleza, seus malucos? Ah, claro, né? Tu acha que nós vamos lá fora na rua se esconder? É tudo aqui dentro, maluco. Ah, eu tenho que falar que senão daqui a pouco tem gente lá fora, dentro da casa, escondida no banheiro, dentro dos armários, é só aqui no quintal mesmo. E vamos começar logo isso. Eu resolvi entrar em um deles para me esconder melhor. Assim ninguém me acharia. Ou seria bem difícil, né, de achar. Então procurei um e entrei. Nossa, ele tava bem velho. Então vi um primo meu procurando. Eu tava escondidinho no banco assim, mas dava pra ver, né, pelo vidro embaçado de poeira. Ninguém tava me achando, mano. Cadê esses malucos? Espero que não tenham saído daqui. Tô há 10 minutos rodando por todos os cantos e nada. Ah, vou ali tomar uma água e comer um salgadinho, que é melhor que eu faço. Eita, Pedro, você tá aqui também? Cara, fiquei com fome, né? Eu vim aqui fazer uma boquinha. Fiquei lá em cima da árvore, tu nem me viu. Ah, cansei dessa brincadeira aí, mano. Vai comer e beber refrigerante. Cadê o Jonathan? Deve estar escondido em algum lugar aí. Ou tá no banheiro cagando. Ih, se lascou. Até que eu comecei a ouvir uma voz assustadora vindo do banco de trás do carro, mano. Dizendo o seguinte: Ei, garoto, qual é o seu nome? Você é bem gordinho, hein? Parece saboroso. Quando eu criei coragem e olhei pra trás, notei que havia um homem que mais parecia com uma alpenada. Ele era aterrorizante e sem dentes, barbudo e todo estranho. Com medo, saí correndo de lá de dentro gritando, cara. Eu fiquei ainda alguns segundos paralisados, com muito medo. Quando eu fui procurar os meus primos, eu não encontrei ninguém. E comecei a tremer pra caramba. Logo fui em busca da casa da minha avó. Chegando lá, eu tava pálido e chorando muito. Meus parentes vieram ver o que tava rolando, mano. O que tá acontecendo, garoto? Parece que tu viu a alma penada. Fala logo, menino. Quer beber uma aguinha? E depois de eu explicar tudo, eles vieram até o carro que eu estava para averiguar quem estava lá dentro, quem era esse velho bizarro, mano. Não havia ninguém lá dentro do carro, Léo. Mas eles encontraram no local um monte de roupas velhas, restos de alimentos e alguns pertences que haviam sumido da casa da minha avó. Acharam que lá estava morando um sem-teto. E depois disso, acabou a brincadeira e nós voltamos para casa. Passando alguns dias, eu estava na casa da minha avó novamente. Foi quando ela nos apresentou um amigo dela. E adivinha, Léo? Era o homem assustador do carro. Ele ainda disse assim: Como seu neto é fofo e gordinho. Mano, eu fiquei sem entender o que tava rolando. O cara tava morando no carro da minha avó e agora era amigo dela. Meu Deus, eu não entendi isso até hoje, Léo. Muito obrigado por ler minha história. Olá, Léo, meu nome é Robert, tenho 15 anos e vou te contar um bagulho muito louco que eu descobri há pouco tempo. Era início de dezembro de 2022, tinha acabado de chegar na casa do meu avô materno. Era por volta de umas 7 horas da noite. Meus pais me deixaram lá e se foram. Era um local longe de tudo, mano, nas montanhas, cercado por mata. Então, como já jantava cedo, ele serviu a mesa e comi um verdadeiro banquete. Tinha até vinho, mano. Pedi um pouco, mas ele falou que eu era muito novo pra tomar. Então fiquei só no suco mesmo, cara.
Me disse que precisaria ir fazer compras para encher a despensa, pois estava zerado. Perguntou se eu queria ir até o mercado com ele lá na cidade pela manhã. Sairia por volta de umas 7h30 e chegaria às 11h. Eu não gosto de acordar cedo nas férias, então eu disse que eu ia ficar dormindo até tarde mesmo. Então beleza, na manhã seguinte acordei por volta de 10h40, com muita fome. Ao chegar na cozinha, procurei na geladeira por leite e biscoitos. Só que tava no fim. Como o coroa vive aqui sem comida, meu Deus. Eu queria mais. Então fui ver a despensa como tava e realmente só tinha teia de aranha, cara. Não tinha nada lá dentro. Ô louco, parece até que ele não mexe aqui por anos. Então eu olhei no refrigerador ao lado pra ver se tinha alguma coisa ali que eu pudesse comer, né? Foi então que eu fiquei espantado. Tinha vários desses vinhos que ele toma. Caramba, o coroa só toma vinho, maluco. Então, curioso, eu decidi experimentar um pouco, né? Nunca tomei isso. Quando tomo, mano, que gosto ruim! Aquilo não era vinho e sim sangue! O que tá rolando aqui? Por que meu avô guarda dezenas de garrafas de sangue em seu refrigerador e nenhuma comida? Quem tem uma dieta à base de sangue? Até que escuto o barulho do carro chegando. Fui pra sala pra esperá-lo. Mano, o coroa tava todo coberto de óculos escuros, chapéu e um sobretudo preto. Parecia que ele se escondia do sol, cara. Então comecei a pensar que ele poderia ser um vampiro. O que explicaria tudo isso? Eu precisava de mais evidências, então percebi que na casa não tinha nenhum espelho. Em nenhum cômodo havia algo que pudesse refletir a imagem. Vendo ele fazer a comida, não usava alho. Que estranho, cara. Então, durante a noite eu fingi que fui dormir e fiquei só observando. Teve uma hora de madrugada que vi pela minha janela ele entrando na mata. O que diabos um velho de 70 anos vai fazer uma hora dessa lá? Então, depois de uns 10 minutos, eu vejo ele voltando com um veado nas costas, mano. Como alguém carrega um bicho tão pesado quanto esse, mano? Deve ter uns 100, 200 quilos esse bagulho aí, velho. Então entrou na garagem e ficou lá. Eu fui de fininho pra ver o que tava rolando. E, mano, ele tava limpando o bicho com a faca e engarrafava todo o sangue do animal. Eu não consegui dormir depois dessa cena. No almoço do dia seguinte, o prato era veado com laranja. Eu fiquei com nojo e não comi nada, velho. Falei que eu tava meio ruim da barriga. Inventei uma desculpa e pedi para ele voltar para casa. Acabei voltando antes do tempo e contei para minha mãe o que vi. Ela falou que ele é caçador e que só come coisas que caça e que era uma pena eu não ter me adaptado. Mas eu não acredito muito nessa versão, pois todas as vezes que íamos comer, ele só bebia, velho. Não comia nem um pedaço de carne, só ingeria sangue. Mano, lancei o número 2 do Cartoon Cat vs Siren Head. Essa treta aí continua, meus amigos. E temos muitos outros títulos lá na loja do Léo, lá no Zap. Adiciona esse número aí, mano, que eu te mando a lista disponíveis de todos os quadrinhos do Léo, beleza? Um bom Natal pra vocês e um próspero ano novo. Tamo junto! Olá, Léo, eu sou Murilo e vou te contar uma história braba, mano. Minha avó sempre foi aquela senhora excêntrica, sabe? Tinha aquele cheiro de alfazema, guardava os biscoitos velhos no armário e principalmente, mano, tinha um papagaio verde com um bico afiado e um olhar que parecia penetrar na minha alma. Seu nome era Jack, mas eu sempre o chamei de desgramado. Eu era um garoto normal, né? Gostava de fazer as coisas de criança, assistir desenho e, claro, comer, encher a pança. O problema é que todas as vezes que eu ia pra casa da minha avó, eu tinha a sensação de que minha comida sumia de um jeito estranho. Eu colocava o lanche na geladeira, né? E quando eu voltava pra pegar, sumia tudo. Desaparecia. Como? Minha mãe me dava bronca e dizia que eu era distraído, que não me lembrava de ter comido, mas eu sabia que não tinha sido eu, tinha sido ele, Jack. Na primeira vez que suspeitei, eu tinha deixado uma sobra de uma coxa de frango na geladeira, que minha avó tinha preparado, né? Deixei lá de boa esperando, para quando eu voltar da brincadeira lá de fora, cheio de fome, eu passasse pra dentro. Passei o dia pensando, né, sonhando com a mordida. Quando eu abri a geladeira de noite, mano, cadê a coxa?
Nadinha, sumiu tudo. Fui correndo pra sala, acusando o papagaio. Foi Jack, ele pegou meu frango. Esse papagaio aí é mó vacilão. Já comeu meu lanche antes e agora meu frango, tá de brincadeira. Claro que ninguém levou a sério o que eu disse, né? Murilo, papagaios não comem frango, meu filho. Eles só comem sementinhas. Para de viajar, garoto. Eu já te disse que não gosto quando você fica mentindo, hein? Mas eu sabia que era ele. Um dia eu estava quieto na sala. Percebi que Jack se mexia de um jeito estranho na gaiola. Ele olhava pra mim direto nos olhos e sorria. Eu sei que papagaios não podem sorrir, mas juro que ele tava rindo pra mim, velho. E no segundo seguinte, ele abriu a portinha da gaiola, bateu as asas e voou direto pra cozinha. Corri atrás dele, mas já era tarde demais. Quando cheguei, ele estava empoleirado em cima da geladeira, bicando uma fatia do meu sanduíche de presunto. Voltei correndo para a sala, gritando que Jack tinha roubado meu lanche. Ah, Murilo, deixa de coisa. O Jack mal sai da gaiola. Ele é um papagaio bem velhinho, meu filho. Não vai fazer isso. Mas eu sabia a verdade. Jack não era um papagaio comum. Ele era astuto manipulador e se fingia ser bonzinho na frente dos adultos, mas quando estávamos a sós, ele se revelava. Desconfiava que esse bicho tinha alguma coisa possuindo ele, porque não era possível, mano. Era domingo e minha mãe tinha feito aquele almoço caprichado, deixou o frango na geladeira para o jantar, mas quando fomos pegar, não tinha nada. E lá estava eu, mais uma vez dizendo: eu avisei, foi o Jack, esse papagaio é um ladrão, rouba comida na geladeira. Minha mãe e meu pai, já sem paciência, me deram uma bronca daquelas. Disseram que eu estava inventando desculpas, que eu era maluco, mas eu sabia, o desgramado estava me sabotando. Minha mãe foi lá no quarto em que eu dormia e revirou minha mochila. Lá estava vários pedaços de osso de frango, o frango que tinha sumido. Aquele papagaio desgramado botou a prova do crime dentro da minha mochila, mano. Como ele fez isso? Eu não consegui acompanhar os movimentos daquele meliante e eu fiquei de castigo por muito tempo. Hoje eu não vou mais na casa da minha avó e sempre que alguém me pergunta o motivo, eu só respondo uma coisa: cuidado com os papagaios, eles podem ser mais inteligentes do que você pensa. Olá, Léo, pode me chamar de Rufus. Era férias de final de ano e eu e minha irmã estávamos ansiosos para ir na casa dos meus avós. Gostávamos de passar o tempo lá, pois os velhos estavam idosos, né? E já não sabíamos quanto tempo ficariam entre nós. Então fizemos uma call na noite anterior para conversarmos. Disseram que prepararam um peru top para nós, com vários acompanhamentos. Adoro comer e tinha certeza que encheria meu bucho até não aguentar mais. Então no dia seguinte meus pais nos levaram lá. É mais ou menos 1 hora de estrada, então chegamos. Eles tinham um compromisso, então deixaram a gente lá na entrada, falaram rapidinho com os meus avós e meteram o pé. Demos um abraço nos coroas e fomos colocar nossas malas lá no quarto de hóspede. Só que notamos nossos avós meio diferente. Não estavam tão animados quanto a noite anterior na chamada de vídeo. Desconfiamos que estivessem com sono ou algo assim. Idoso vive cansado, né? Então chamei meu avô para jogar um dominozinho. Era a nossa diversão favorita, só que ele não quis. Então eu fui com minha irmã lá pro quarto e ficamos arrumando as coisas para quando for a hora de dormir, né? Já tá tudo no esquema. Estávamos já com fome, cara. Eu mal podia esperar para comer. Então chegando lá, os dois estavam parados nos encarando. Falaram pra gente se sentar e nos serviram uma gororoba horrorosa. Ô vó, cadê aquele peru que a senhora preparou pra nós? Comemos, isso é o que tem. Comam. Vocês precisam ficar mais gordinhos. Estão puro osso. E o que é isso? Comida. Coma, garoto. E cala a boca. E saíram de casa. Minha irmã falou que tinha algo estranho, que eles não eram nossos avós. Eu me caguei de medo a princípio, achei que ela estava viajando, mas depois eu comecei a acreditar no que ela disse. Observando eles pela janela, dava pra ver que eles não eram humanos. Saímos pela porta dos fundos e fomos até a garagem para ligar para nossa mãe. Queríamos voltar para casa.
E quando chegamos lá, vimos sangue no chão. Pedimos pra voltar e explicamos tudo, mas eles não acreditaram muito. Acharam que a gente estava sendo dramático demais por não terem servido algo que a gente queria. Quando estávamos saindo da garagem, os dois estavam parados nos esperando. Por que não comeram a comida que pusemos? Voltem e Comam. agora! O gosto era horrível, parecia uma mistura de batata com farinha, ou sei lá, mano. Quando não estavam olhando pra gente, nos livramos daquilo e fomos dormir. Só que não conseguimos pregar os olhos, pensando no que estava acontecendo, né? Então batem na nossa porta. Eu não abri. Então continuaram batendo com muita força, nem parecia velhinhos, cara. Ficamos acuados no canto, lá na esquininha do quarto. Então, num chute, a porta se abriu. Mandaram a gente comer mais comida nojenta. Era 3 da manhã, meu parceiro. Quem vem acordar os outros às 3 da manhã pra mandar comer alguma coisa, cara? Por volta de 4 horas, vi a sombra deles passando pelo corredor. Acabamos indo de fininho e percebemos um rastro de líquido. Seguimos eles. Foram até a garagem e estavam conversando. Só que, Léo, era uma língua que eu nunca tinha ouvido antes, cara. Não era inglês nem francês, parecia algo diferente. Eles foram até um freezer que tinha na garagem, abriram e começaram a comer algo lá de dentro, como animais. Dava para escutar os barulhos triturando. Quem come algo congelado assim, cara? Corremos pra dentro do quarto e trancamos tudo. Colocamos as camas na porta e janela e dormimos no chão mesmo, cara. Na manhã seguinte eu liguei para minha mãe e disse que estávamos passando mal, vomitando e com dor no estômago. Então nossos pais vieram nos buscar. Quando eles perguntaram o que comemos, nossos avós falaram que devia ser sensibilidade ao tempero. Então fomos embora. Minha irmã suspeita que nossos avós foram mortos por aquelas criaturas que se utilizaram da forma deles e que estavam engordando a gente para virar alimento para eles. Nunca mais fomos naquela casa. Ô vó, me conta aí uma história pra me ajudar a dormir. Minha cabeça tá doendo ainda. Eu não sei pra que eu fui pular daquela árvore. Ih, meu filho, tá arriscado você ficar ainda com mais dor de cabeça, porque eu só tenho história tenebrosa. Acho que tu não aguenta. Ah, vó, conta aí, mó tempão que tu não conta uma história bizarra. Já que você tá com a cabeça lascada, me fez lembrar de uma que me faz tremer até hoje. Você já ouviu falar do cangaceiro sem cabeça? Que isso? Não, conta aí, vó. Nunca ouvi falar nesse maluco, não. O cangaceiro sem cabeça era um bandido danado de rua, meu filho, lá do sertão. Ele era alto e magro, como um espantalho. Vestia um gibão rasgado, cartucheiras no peito e um chapéu torto de couro. Mas como ele não tinha cabeça, né, aquele chapéu ficava flutuando. Dava pra ver o pescoço dele soltando uma fumacinha escura, como se tivesse queimando alguma coisa lá pra dentro dele. E a cabeça dele, vó? Como caiu? Dizem que ele cortava a cabeça dos outros por pura maldade. Caso a pessoa não fizesse o que ele queria, era facão brilhando no pescoço da vítima, até que os próprios comparsas, cansados de como ele agia, deram um jeito. Cortaram a dele numa emboscada e jogaram num buraco fundo. Só que ele não descansou não. Virou uma criatura das trevas e continuou vagando pelas estradas poeirentas do Nordeste brasileiro, com um rifle que grita como sete pele e um facão que corta até pedra. E ele faz o quê, vó? Procura os comparsas que deram fim nele? Isso seria o mais óbvio, né? Ir atrás de vingança. Procura a cabeça, Léo. Anda por aí nas noites abafadas, gemendo rouco. Minha cabeça! Minha cabeça! Aonde é que está a minha preciosa cabeça?
Se você ouve e tenta ajudar, ele te marca. Guarda a sua voz. Ele vai pedir para ajudá-lo, esperando que você ache a cabeça dele. Mas cuidado, moleque, porque ele não tem paciência e achará que a sua serve. Eu vi essa história se desenrolar há muito tempo, lá em 1940. Eu tinha uns 20 anos. Era domingo, eu tava passando perto de um cemitério. Estavam velando um corpo. Curioso, eu fui ver quem era. Os rumores tinham chegado de que o cangaceiro tinha feito mais uma vítima no vilarejo. Quando eu cheguei perto do caixão, realmente, seu Tonho tinha passado dessa pra melhor. Ele era bem conhecido ali, ajudava todo mundo. Até que eu parei de ouvir sobre esse cangaceiro miserável. Acredito que de tempos em tempos ele precise atualizar a cabeça, pois deve ficar podre depois de um tempo. É uma busca sem fim, Léo. Tá doido, vó? Eu vou ficar esperto. Se eu ver esse bicho ruim, eu caio fora. Cruz credo. É bom mesmo, agora deita e dorme. Antes que o assobio dele chegue aqui. E nada de perder a cabeça por aí, hein, moleque?